E, e aí, pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLê e neste vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre alguns livros, indicações de livros disponíveis no Kindle Unlimited para você aproveitar aí no seu Kindle ou no seu tablet, no seu computador, onde quer que você faça leitura de e-books. Onde quer que esteja, você pode acessar aí o aplicativo do Kindle e fazer a leitura de e-books da Amazon. Para quem não sabe, o Kindle Unlimited é um serviço de assinatura. De vez em quando tem promoções muito boas, mas você paga ali um valor de R$19,90 e você tem acesso a milhares de e-books. Essa é uma assinatura que eu não assino de maneira recorrente, eu não sou sempre assinante, mas de vez em quando eu tenho a oportunidade de aproveitar alguma promoção, e aí são nessas ocasiões que eu dou uma olhada melhor no catálogo. Então, neste vídeo eu gostaria de aproveitar e trazer algumas indicações de bons livros que eu vi que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Então, vou colocar na tela agora. Esse vídeo aqui vai sem edição e vocês vão acompanhando aí na tela neste momento. Vamos lá? O primeiro livro que eu gostaria de destacar aqui é esse Comer para a Glória de Deus, da Larissa Ferraro. E olha, tem uma coisa que me chamou muita atenção aqui, que é o fato de que esse livro é da editora Nutra. E eu fiz questão de procurar para me certificar de que era o que eu pensava mesmo, e de fato é. Ou seja, esse é o livro da editora Nutra que está disponível em e-book. Eu não vi um outro livro da editora Nutra disponível em e-book. Para quem não sabe, a editora Nutra é uma editora de linha batista, da Igreja Batista Pedras Vivas, é isso mesmo? Estou até com um livro da Nutra aqui. É isso mesmo, Igreja Batista Pedras Vivas. Eu estou aqui com o Segredo do Contentamento, né? Mas assim, a editora Nutra é uma editora muito especializada na linha de aconselhamento bíblico. Todos os livros são dessa área. É uma curadoria muito firme, né, muito segura nesse assunto. Então, assim, é muito interessante a gente ter acesso a esse tipo de literatura. E aqui nós temos um livro sobre como nós lidamos com a comida, né, com a alimentação. Eu achei muito legal, né? Então, o livro da editora Nutra está aí disponível no Kindle Unlimited. Se você assina, você já tem gratuitamente aí para você aproveitar. Eu não sei se é o fato de que a Larissa é uma autora brasileira, né? Então, assim, talvez seja por isso. Mas, independente de qualquer coisa, já é motivo para a gente se alegrar, né? Vamos lá. Vamos ver o próximo livro aqui. Pá! Muito bem, tá na tela aqui o livro da Eden Publicações, O Plano de Deus para a Batalha da Mente. É um livro sobre o assunto de meditação bíblica, né? Sobre a prática puritana. Nós temos aqui um prefácio do Joel Bick. O autor não conheço, o David Saxton, mas o assunto é muito interessante, né? Então, se você quiser pensar aí a respeito de meditação, né? Ou sobre meditação bíblica, meditação como prática puritana, prática devocional, tá aí para você aproveitar já no Kindle Unlimited. Vamos dar uma olhada aqui no próximo. Temos aqui o badalado, não sei se badalado é bem a palavra, né? Mas nós temos aí esse livro aí que deu o que falar, né? O livro do Iago, Religião do Bolsonarismo, ensaio teológico. Então nós temos, tem resenha aqui no canal, tá? Se você quiser saber mais a minha opinião sobre esse livro. Mas nós temos aí um compilado de eventos, de episódios relacionados à campanha do Bolsonaro, a bolsonaristas, e nisso muito relacionado com um aspecto religioso. É uma coisa bem curiosa. Eu confesso que muitas dessas coisas eu não acompanhei, eu não sabia que acontecia. Tive um ou outro ali ponto de discordância, né? Mas se você quiser aproveitar, né, para entender sobre isso, tá aí gratuito no Kindle Unlimited. Temos aqui o livro também da Jacira Monteiro, O Estigma da Cor. Esse aqui já estava disponível no Unlimited. Não sei se saiu, mas está aqui disponível, né? Esse livro que teve uma nova edição em parceria com a editora Quitanda com a Thomas Nelson, tem com novas impressões, um maior acesso, né? E uma repaginada ali na diagramação. Fico muito feliz pela Jacira quanto a isso. A Jacira é uma pessoa muito querida, tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente.
E fica aí a indicação também, um livro voltado para o assunto de racismo, um livro que a gente, com um assunto que a gente precisa estar familiarizado, estar atento, e a Jacira traz aqui um panorama histórico, né? É um assunto que ela teve pesquisando, então isso é muito interessante. Mas o subtítulo do livro, ficou um pouco cortado aí, né? Mas é Como o Racismo Fere os Dois Grandes Mandamentos. Então, amar a Deus e amar ao próximo, né? Muito interessante. Deixa eu só corrigir um pouquinho aqui essa tela. Como eu falei, é sem edição aqui, tá? Estou providenciando meios de... Como é que eu posso dizer? Da gente ir adequando um pouco mais aqui a nossa estrutura de produção de conteúdo para que a gente não fique sem conteúdo aqui no canal, né? Deixa eu ajustar só mais um pouco aqui, porque o título dos livros estão cortando, né? Não sei por quê. Dá para mexer de outro jeito aqui. Vamos lá, vamos lá. Isso é a prova de que realmente está sem edição, tá? Quem achou que, que ia editar, que ia ter algum corte, achou errado. Muito bem. E vamos já passar para o próximo aqui, um outro livro de uma outra amiga muito querida. O livro Ela, a Imagem Dele, a Identidade Feminina à Luz do Caráter de Deus, da Francine Veríssimo Walsh. Olha, esse livro, ele é um livro muito bom mesmo. Nós estivemos lendo esse livro junto com os associados do Review, né? E a Francine é muito cuidadosa nesse livro. Ela traz teologia, ela traz Bíblia, ela traz exegese e ela traz uma sensibilidade que em alguns assuntos um pouco mais espinhosos, um pouco mais delicados, nem sempre a gente encontra. E graças a Deus por pessoas como a Francine, que traz essa sensibilidade e esse cuidado com as palavras, sem deixar a firmeza cristã, né, que é necessária também, né, igualmente necessária. Temos um prefácio de Norma Braga também, que tem uma indicação muito boa quanto a esse livro sobre feminilidade bíblica à luz do caráter de Deus, né? Muito bem, vamos lá, o que mais nós temos aqui no Kindle Unlimited? Temos aqui esse querido do Tony Rank, 12 maneiras como seu celular está transformando você. Então, Tony Rank é um autor que eu gosto bastante, os livros dele são bem nessa pegada voltado à vida cristã, mas também voltado à tecnologia. Tony Rank é um cara ligado com a modernidade, digamos assim, com os assuntos jovens, né? E nós temos aí uma boa indicação, né? Se você quiser saber sobre a influência do uso de celular no nosso dia a dia, Tony Rank é uma boa pedida. Temos aqui esse livro também, Meios Essenciais de Graça, do Paul Washer. Olha, esse livro aqui, ele é menos do que eu esperava, mas ele é um livro bom, tá? Falando sobre meios de graça, né? O Paul Washer falando sobre isso com essa ênfase na devoção pessoal. Então, quem já viu um pouco de Paul Washer sabe que esse é um ponto que ele pega bastante, mas nós temos aqui um livro dedicado a isso e é interessante para você aproveitar. A editora Trinitas aqui. Temos aqui também da Edith Schaefer, O que é Família. Esse é um livro que eu não li, mas eu vi boas recomendações, pessoas que se emocionaram lendo esse livro, como realmente um livro que foi um destaque, um marco assim, muito importante para a vida delas. Então, temos aqui da editora Monergismo, interessante. Temos aqui o livro Lit, não poderia faltar, né? Lit, um guia cristão para a leitura de livros, do Tony Hank. Um livro sobre leitura de livros, então se você tem dúvidas de como você melhor escolhe seus livros, de como você melhor pode aproveitar a leitura de seus livros, de como você melhor pode organizar a sua meta literária de maneira mais enriquecedora, olha, Lit é o livro para você, tá? Então é um livro muito bom. Tanto Lit quanto 12 Maneiras como o Celular Muda Você, ambos são da editora Concílio. Eu não mencionei isso, mas está aqui a minha menção, tá? Muito bem, temos aqui também o livro A Arte do Contentamento Piedoso, de Thomas Watson. Nós temos alguns livros dessa editora, Estandarte de Cristo, e eu estou com algumas obras selecionadas na área de contentamento, né, sobre o assunto de contentamento, então é muito interessante a gente ver aqui essa obra, né? Então tá aí, disponível no catálogo do Kindle Unlimited. Temos aqui um outro livro também interessante da editora Trinitas, que é A Língua é Fogo, um estudo sobre fofoca baseado no Nono Mandamento, um livro de Simone Quaresma. Simone Quaresma é uma autora, ela tem outras publicações também, ela tem uma publicação que deu muito o que falar há um tempo atrás sobre disciplina bíblica, né?
E essa é uma outra publicação dela aqui da editora Trinitas, e ela tem dado palestras muito voltadas para o assunto de família, né? Sempre com um tom assim muito sério, voltado para uma prática de piedade mesmo, no que se refere a relacionamento entre marido e esposa, na criação de filhos, né? E aqui sobre o uso da língua, né? Sobre fofoca, olha só, quem é que não precisa dar revisitar esse assunto, não é? Então, muito interessante, temos aí disponível no Kindle Unlimited. Só um parêntese aqui, né? Não sei como é que eu coloco isso, eu vou colocar como boato, tá? Porque eu não tenho bem a certeza, mas ouvi dizer que a editora Trinitas está tirando o seu catálogo do Kindle Unlimited, né? Então, se você tem interesse nos livros da editora Trinitas que estão disponíveis no Kindle Unlimited, aproveite porque parece que eles vão tirar o seu catálogo do Kindle Unlimited. Não que vai tirar dos e-books, acho que os e-books continuarão, mas do serviço de assinatura serão tirados e vai ter acesso apenas no The Pilgrim, né? Então, lembro de ter ouvido esse boato há um tempo atrás, estou sem poder fazer essa confirmação agora, mas já fica a dica. Editora Trinitas, se quiser priorizar, né, aproveita enquanto está disponível. Outra indicação aqui para vocês, nós temos o livro O Pastor Imperfeito, de Zack Swine, esse jovem aí. Um livro aí sobre desafios, né, da vida ministerial, da vida de pastor. Esse é um livro que eu comecei a ler há um tempo atrás, eu dei uma parada por causa de outras prioridades, mas eu pretendo revisitar porque eu até vi pessoas o indicando, né, como realmente um livro muito bom, então eu estou bem interessado nesse assunto, né, sobre as imperfeições e essa luta diária no ministério pastoral. Vamos lá, mais algumas indicações aqui. Temos também o livro Você Lê Bons Livros? A Relação de Leitura e Vida Cristã, do Sinclair Ferguson, também da Eden Publicações. Esse livro eu tive o privilégio de prefaciá-lo, né? Ó, tem até meu nome aqui, ó, no prólogo, né? Então eu pude fazer o prólogo desse livro, para mim foi uma honra receber esse convite, né, da Eden Publicações, nesse assunto que é tão importante para mim, né? Esse é um livro que está disponível apenas em e-book, tá? Então, se você gostaria, por exemplo, de ver esse livro físico, aproveitar ele em e-book, né, ou fazer uso dele, baixar ele, ler ele, é uma forma de incentivar a Eden a pensar em outras possibilidades também, ver se compensa, né, se vale a pena, porque tudo é custo, enfim, tem diversos desafios aí, ainda mais para uma editora pequena, como é o caso da Eden, né? Mas olha, esse livro aqui, eu li ele ano passado, ele esteve entre os melhores livros que eu li, porque ele é muito curto, tá? Ele é, como é que eu posso dizer? Ele é como se fosse um livreto mesmo, né? Um livreto em um formato pequeno, se ele fosse adaptado para um formato físico, né? Mas ele é muito preciso e suficiente naquilo que ele se propõe, que é o fato de falar da importância de ler bons livros cristãos, né? De como livros cristãos são dons de Deus, né, para a igreja. Então, fica a dica aí, né, para você ser mais motivado, incentivado aí para a vida cristã, né? Vamos lá, próxima indicação. Nós temos aqui, olha, esse livro aqui eu vi a querida Norma Braga recomendando, né? E é um livro que fala sobre autoridade e abuso na igreja. Olha que assunto difícil, né? Assunto sensível, um assunto que às vezes a gente tem dificuldade de lidar, mas nós temos aqui essa autora, a Diane Langberg. Deixa eu só dar uma consultada aqui nesse nome, porque eu tenho a impressão que eu já vi essa autora sendo citada em um outro contexto. Tem outro livro dela já publicado em português sobre o mesmo assunto. Parece ser uma pessoa realmente voltada para falar sobre isso, né? Eu li o livro da editora Fiel, Desmascarando o Abuso. Eu não lembro se foi lá que eu vi a citação dessa autora. Não tô com essa certeza aí, mas eu já vi referência sobre essa pessoa, né? Essa Diane, não sei como pronunciaria, mas e justamente sobre a relação de autoridade e abuso na igreja, como acontece abuso de autoridade no contexto de igreja, né? Então, é um assunto delicado, sensível, mas é muito importante. E olha só, esse livro aqui, ele é lançamento, tá? Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui, ó, aqui embaixo.
Dá para ver aqui, ó, data de publicação 21 de maio de 2023. Então é um livro que está aí fresquinho, foi lançado há pouco tempo, pelo menos essa tradução, né? Então fica a dica aí, já está disponível no Kindle Unlimited. Vamos lá, mais outras indicações aqui, outras 4 indicações. Temos aqui o livro Calvinismo Explicado, Teontologia, Providência e Decretos, do Francisco Tourinho. Tourinho? Tourinho. Eu já ouvi falar desse livro assim algumas vezes, eu nunca peguei nele e eu nunca vi, não conheço o Francisco Tourinho, mas pessoas que eu conheço o referenciam com certa estima e consideração, então entendo ser um bom livro. Se você quiser conhecer mais a respeito do calvinismo, a doutrina calvinista voltado para esses aspectos, fica essa indicação, está gratuitamente disponível no Kindle Unlimited, é um livrão, né? Então fica aí essa indicação também. Mais 3 indicações aqui. Temos aqui também Van Poythress, O Senhorio de Cristo, como todas as coisas se voltam para Cristo, né? Como Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Van Poythress é um autor que eu conheci ele por causa da sua coleção de obras voltada para como é que eu posso dizer? Áreas do conhecimento, talvez? Acho que seria assim, né? Redimidas, né? Então ele tem um livro chamado Filosofia Redimida, Sociologia Redimida, Lógica Redimida, enfim, vários assuntos voltados para você ver aquele assunto numa perspectiva redimida ou na perspectiva de acordo com a perspectiva de Deus, digamos assim, né? Então essa é uma pegada muito presente em alguns livros do Poythress. Ele está junto com John Frame, com o seu aspecto de triperspectivismo, né? Então o John Frame tem um livro chamado, ele está até ali, ó, como é o nome? Teologia em 3 perspectivas, né? Publicado por Vida Nova, e a Vida Nova também tem um livro, Teologia Sinfônica, do Van Poythress. Então essa pegada de perspectivas é uma coisa que os dois caminham junto, tem muitas publicações nessa área, eles têm um site onde disponibilizam diversos e-books nesse assunto, e aqui nós temos, né, falando sobre o governo de Cristo sobre todas as coisas. É um livro mais acessível do que alguns outros, mas não deixa de ser um livro profundo, né? Então fica aí também essa indicação, editora Monergismo, tá? Outras 2 aqui, para fechar, nós temos aqui Gordon Clark, O Martelo de Deus, a Bíblia e seus críticos. Nós temos aqui uma coleção de escritos sobre críticas à Bíblia, muito relacionado a aspectos de inspiração. Gordon Clark é um presbiteriano, filósofo, pressuposicionalista, é um autor assim muito sagaz, né, na sua abordagem apologética. Então fica aí a recomendação se você quiser tratar desse assunto aí em uns debates, né, voltado à apologética. E aqui, por fim, uma última indicação: Evangélicos em Crise, Decadência Doutrinária na Igreja Brasileira. Olha, esse livro aqui eu achei muito curioso encontrá-lo aqui no catálogo do Kindle Unlimited, porque eu conheci esse livro em um sebo. Tinha uma época que eu ficava visitando o sebo e fuçando para ver se eu achava alguma pérola, alguma coisa nova ali. E esse autor, o Paulo Romero, ele é conhecido por um livro chamado Super Crentes, se não me engano. Eu já tinha ouvido falar desse livro, mas eu não conhecia outras publicações do Paulo Romero. E aí, quando eu vi esse livro, eu falei, poxa, olha só que interessante. E o livro estava bem desgastado. Será que eu tenho ele ainda? Eu acho que eu não tenho ele mais. Eu devo ter dado para alguém, eu não sei. Mas eu lembro que eu paguei, tipo assim, R$2, R$3 no livro, porque ele estava muito feio, muito desgastado. E eu li ele todo e foi assim, muito, muito proveitoso mesmo para mim, sabe? De ter um olhar mais atento, um olhar de ver os problemas da igreja brasileira, né? Então, nós temos aqui essa publicação da Mundo Cristão, ainda está com a capa antiga, inclusive o selo aqui da Mundo Cristão é um modelo antigo. Eu nem sei se aqui ele está identificado como da Mundo Cristão. Nem está, ó, nem mostra a editora. Então, assim, não sei, a procedência desse livro é meio estranha, mas está aí disponível no Kindle Unlimited, inclusive para comprar tá barato também, né? Mas é uma obra muito interessante, né? E é isso, temos aí algumas obras, algumas indicações do Kindle Unlimited. Se você quiser aproveitar mais sobre o Kindle Unlimited, o link vai estar aqui na descrição.
e você pagando essa assinatura você tem acesso a diversos livros. Então, se você é uma pessoa que lê bastante livros, se você lê, por exemplo, aí 2 e-books, né, do catálogo do Unlimited por mês, você já está pagando a sua assinatura praticamente, né? Mas o que é interessante do Unlimited é você poder, por exemplo, pesquisar livros, você ter acesso a livros que você nem sabia que tinha disponíveis e conhecer um pouco mais, né, pelo menos de folhear. Então, enfim, nós temos diversas vantagens. Se vale a pena para você, confira aí na descrição e espero que tenha sido de bom proveito, né, conhecer aí algumas dicas de livros para vocês, ok? Por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau! Encerrando aqui. Falou!